Oi, pessoal! Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho diferente dos outros. Vai ficar talvez com uma qualidade de imagem um pouco pior ou uma qualidade de áudio um pouco pior, porque eu tô gravando do meu computador. Porque hoje eu vou querer mostrar uma planilhazinha pra vocês que eu fiz pra ajudar vocês como um dos aspectos a se olhar quando vocês forem montar a college list. A sua college list, ou seja, a sua lista de universidade, vai ser uma das primeiras coisas que você vai precisar fazer e montar muito bem pensado, muito estrategicamente, aí durante a sua caminhada rumo ao seu mestrado, seu doutorado nos Estados Unidos. Existem diversas questões que a gente tem que levar em conta enquanto fazemos a nossa college list. E uma delas é o famoso ranking. Eu estou começando por ele, mas não significa que ele seja o fator mais importante que você tem que levar em conta. Pelo contrário, tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração, como o importantíssimo feedback dos professores, e eu vou falar sobre isso muito bem no próximo vídeo. Levar em consideração a linha de pesquisa, quantos professores tem para te auxiliar naquela faculdade, a localização, enfim. Tem muitas coisas a serem levadas em conta. Esse aqui é apenas o primeiro vídeo de uma série de vídeos que vão estar linkada a como montar a sua college list. Antes de começar, eu peço que você já curta e se inscreva no canal para estar ajudando esse canal aí chegar em outras pessoas, ajudar outras pessoas, e também comente dando a sua opinião sobre o vídeo. Então, antes de mostrar a planilha para vocês, na verdade os slides, eu quero falar mais ou menos qual foi a linha de raciocínio que eu usei. Eu utilizei dois sites diferentes para ver a qualificação dos programas. O Niche, eu não sei como se fala, e o S-News. Eu procurei o ranking das universidades, tanto gerais quanto por área. E também, junto a isso, eu procurei a porcentagem dos Undergraduate Studies em cada faculdade. Undergrad, para quem não sabe, é como a gente chama a graduação deles, né? O que a gente conhece como, enfim, bacharelado, licenciatura. Os nossos departamentos fazem parte da Graduate School, que para eles é o mestrado e o doutorado. Mas muitos departamentos de Grad School não liberam os dados de porcentagem, né? Alguns dá para você inferir, porque eles colocam o número total de aplicantes e o número é de pessoas aceitas, então você consegue ter uma noção da taxa de aceite, né? Do quão competitiva aquela escola é, mas outros não colocam. Mas independente disso, quando a gente tem uma universidade com uma taxa de aceite muito baixa para Undergraduate Studies, a gente provavelmente também vai ter essa taxa muito baixa para Graduate Studies, porque significa que essa faculdade, ela ou é muito reconhecida, é muito popular, enfim. E aí as pessoas acabam se inscrevendo. Muitas vezes essa universidade não é a melhor para você, não é a melhor para fulano, para ciclano, mas as pessoas esperam e se inscrevem porque são faculdades muito reconhecidas. Por isso que é tão importante a gente colocar outros fatores na balança para não cair no erro de estar aplicando para uma faculdade só porque é uma faculdade que você ouviu num filme, é uma faculdade que você em algum momento já se deparou com ela na sua vida. Isso é um erro muito grande que muitos alunos fazem. Não cometam esse erro. Daí, a partir dessas informações colhidas nesses sites, eu montei um slide, eu montei uma pirâmide, fui colocando ali as universidades que eu achava que eu poderia ter um pouquinho mais de chances, que eu teria um pouquinho menos de chance, baseado no que a gente chama de Dream Schools, Target Schools e Safety Schools, o que eu também vou explicar para vocês já já. Então, eu abri aqui esse primeiro slide para vocês para explicar qual foi o meu raciocínio para montar também essa pirâmide de universidades. Nos Estados Unidos é muito comum eles separarem as universidades quando vão aplicar, seja para programas de Undergraduate Studies ou Graduate Studies, eles dividem em três, que são as Dream Schools, as Target Schools e as Safety Schools. As Dream Schools são aquelas faculdades que você sabe que provavelmente você não vai passar. Normalmente você não tem o que a gente chama de qualifications, ou seja, você não tem uma nota mínima no SAT ou no GRE, que são provas tipo o Enem, ou você não tem um GPA, que é o nosso CR, muito elevado, ou você não tem atividades extracurriculares ou atividades de pesquisa, comparada com as pessoas que entram naquele programa. Ah, Tayane, como que eu sei se eu tenho ou não? Então, alguns programas, eles divulgam no próprio site deles uma coisa chamada Class Profile, e aí lá você consegue ver mais ou menos a média dos alunos que entram com GPA, com GRE, com coisas quantificáveis, né? E além disso, você também pode estar conversando com alunos, graduate students, e saber deles se eles tinham publicação, se eles tinham pesquisa, qual foi o GPA deles, enfim, fazer aí uma batalha de perguntas e entender mais ou menos o perfil de alunos que aquela universidade costuma aceitar. Mas mesmo que você tenha as melhores qualificações, mesmo que você tenha tudo, você seja perfeito, a chance de você não ser admitido é ainda muito grande, porque as vagas são muito poucas para a quantidade de pessoas que entram. Normalmente, dentro dessa categoria de Dream Schools, a gente considera as universidades que vão de 0 a 20% de taxa de aceite. Então, se você tem 100 pessoas se inscrevendo, vai entrar no máximo 20. Essas escolas mais reconhecidas, elas ficam até abaixo dos 10%. Então, é bem difícil de entrar. E muitas vezes, na grad school, essa competitividade, ela ainda aumenta
Aí a segunda categoria são as targets, e eu dividi elas em duas, né? Isso foi da minha cabeça. Eu botei aqui Target Dream Schools e Target Schools. Target Dream Schools foi aquelas que eu considerei que eram targets, mas que talvez ainda seriam bem difíceis de eu entrar. Eu coloquei elas dentro dos 20, 40%. São faculdades que você normalmente está na média das qualificações que são necessárias. Então, se a galera tem um GPA 3, você fica com GPA 3, diferente da Dream School. Mas mesmo que você tenha as qualificações necessárias também, pode ser que você não entre, porque são faculdades ainda assim competitivas. As Target Schools, você tem esse fit bem bom em termos acadêmicos e você tem mais chance de entrar, porque são faculdades que vão ali com uma taxa de aceite de 40% a 69%. E as Safety Schools é quando as suas qualificações, as suas notas, as suas experiências, elas excedem o que a experiência da turma que entra normalmente tem. E assim, sendo bem franca, eu não acho que você não deva aplicar para Dream Schools, mesmo que você ache que o seu currículo ou as suas notas, as suas experiências não sejam boas o suficiente, porque Dream School é exatamente isso, é para você sonhar. Não significa que você vai ser aceito, mas o não você já tem. Então acho que você tem que tentar o sim. Mas por isso, né, por uma questão de aumentar as suas chances de entrar na universidade, porque vamos lembrar mais uma vez, aqui a gente não quer só entrar na universidade, a gente quer entrar na universidade com bolsa. Então é ainda mais difícil. Mas mesmo que você seja um trilionário e esteja disposto a pagar $100 por ano para cursar o seu PhD numa Dream School, ainda assim é muito difícil de passar. Quando você compõe, né, o seu quadro, normalmente você coloca só 25% da sua lista de Dream Schools e 25% de Safety Schools, sendo a metade. E a outra metade você coloca como Target to Dream Schools. Então, agora falando um pouquinho do número de universidades. Ah, tá. E como saber para quantas universidades aplicar? Gente, isso é muito individual. Primeiro porque envolve uma questão financeira muito grande. Você tem que pagar as taxas de inscrição, você precisa fazer TOEFL, você precisa fazer GRE. Né, às vezes não precisa fazer. E às vezes precisa repetir essas provas que são caras. Tem vários custos aí nesse processo, então muitas pessoas não conseguem aplicar para mais de 5 escolas, por exemplo, 7 escolas. Eu, particularmente, acho pouco. É um processo muito competitivo, então eu acho que o ideal, principalmente nesse momento pandemia, pós-pandemia, que as universidades tiveram assim um estouro absurdo em termos de número de candidatos, eu falaria para aplicar para 10, 12. O meu início era 10, me indicaram aplicar para 10 e aí 2 meses depois 12 e no final eu resolvi apertar e aplicar para 15 para realmente aumentar as minhas chances, porque eu vi que o negócio estava complicado. Eu apliquei para 4 Dream Schools e para 2 Safety Schools. Na verdade, eu tinha que ter balanceado isso. Eu fui ousada, bem ousada. Eu era para ter aplicado para 3 Dream Schools e para 3 Safety Schools, mas enfim, como eu apliquei para 15, eu acabei me dando o direito de colocar mais uma Dream School na minha lista. Talvez se eu tivesse aplicado para 12, eu teria equilibrado ali realmente o número de Dream Schools e Safety Schools. E Target aí ocupou a minha maior parte. Eu fiz essa subdivisão em Target to Dream e Target School. Primeiramente, as Dream Schools que eu apliquei foi a Northwestern, foi a UPenn, foi a Cornell e foi a USC. De melhor universidade geral, a gente tem a Northwestern e a University of Pennsylvania empatadas em 9º lugar, a Cornell em 17º e a USC em 26º. Então, são 4 universidades muito bem conceituadas no âmbito geral. E no ranking das melhores universidades na área de comunicação, a gente tem a Northwestern, a UPenn e a USC entre o 1º e o 3º lugar. Ali eles competem ano a ano, uma sobe, a outra desce, e depende muito também, como eu falei, eu usei essas 2 fontes, e de acordo com essas 2 fontes mudam, uma está em 1º, uma está em 2º, aí no outro ano varia, e a Cornell está em 10º lugar. Em relação à taxa de aceite, a Northwestern tem 9%, junto com a UPenn, a Cornell tem 11% e a USC tem 12%. Então, são faculdades muito, muito, muito difíceis de você entrar. A Northwestern e a Cornell, se eu não me engano, são da Grad School mesmo, a UPenn e a USC eu acho que é do Undergraduate Studies, mas como eu falei, fica bem próximo e, gente, joga sempre para baixo esses números, porque para grad school, geralmente, os números diminuem. Target to Dream Schools, eu escolhi a University of Florida, que tem de 31% a 37% de taxa de aceite, a University of California Santa Barbara, que tem de 31% a 37%, a University of San Diego, que tem de 31% a 38%, e a Florida State de 32% a 36%, né? A gente vê aí que é bem pertinho uma da outra. Bom, e aí no ranking de melhores universidades gerais, em 28º empatadas está a University of Florida e a UC Santa Barbara, em 34º a UC San Diego,
Diego, em 55º, a Florida State. E quando eu olho para o ranking das melhores universidades de comunicação, eu tenho a Florida em sexto, a Florida State em 21º, por isso que a Florida State, ela tá ali em cima. Ah, tá, mas o ranking dela na Universidade Geral é 55. Mas a gente tem que parar para ver que, apesar de ser 55, né, não ser aí um top 50, diríamos assim, a gente tem uma taxa de aceite baixa ali de 32 a 36%, e a gente tem ela muito bem reconhecida ali em 21º na área de comunicação. Então, acaba que ela se torna mais competitiva, principalmente para quem é dessa área. A gente tem a UC Santa Bárbara em 30º e a UC San Diego na posição 34. Então, aqui a gente tem excelentes posições na área de comunicação, de universidade geral. Falando das Target Schools, aqui aconteceu algo curioso na minha lista e eu vou mostrar para vocês. Eu coloquei a University of San Diego, que está em 41º no ranking das melhores universidades. Coloquei a Rutgers, que está na posição 60, a University of South Florida em 75 e a UMass em 151. Então aqui nessa nova etapa entra a UMass, a UC Davis e a University of South Florida e a Syracuse e a Rutgers. Eu coloquei ali no meio termo, eu vou explicar por quê. A Syracuse, ela está muito bem posicionada dos melhores rankings de comunicação, né? Ela está em 22º, logo abaixo da Florida State. Então, apesar do ranking dela ser 59 e dela ter uma taxa de aceite um pouquinho maior de 44%, ela está em 22º em comunicação, que torna ela bem mais competitiva. A gente tem a UC Davis em 41º como melhores de comunicação. No ranking de melhores universidades, ela está em 38, está muito bem posicionada, e ela tem aí uma taxa de aceite de 40 a 46%. Quando eu coloco assim dos números, quando eu coloco 40, 46, eu acho que tem uma diferençazinha aí relevante que difere de um site para o outro, eu resolvi colocar. A Rutgers, que está em 60, das melhores universidades de comunicação, e 63 no ranking geral. A University of South Florida, que está em 75, das melhores de comunicação, e 103 nas universidades gerais. E a University of Massachusetts está em 151 em comunicação e 68 nas universidades gerais. E aí as taxas de aceite, a gente tem a UC Davis e a Syracuse com 40 e poucos por cento, e a South Florida, a gente tem a Rutgers e a UMass na casa dos 60 e poucos por cento. Aí você vai me perguntar, tá, mas por que você colocou a Rutgers ali? Bom, gente, porque, como eu vou mostrar aqui para vocês, se a gente procura diretamente PhD em comunicação e mídia, se a gente adiciona a palavra mídia na pesquisa, a Rutgers, ela aparece no top 10. Ela se torna muito competitiva, porque o PhD da Rutgers não é só em comunicação, ele é em comunicação, informação e mídia. Então, ele é um programa que acaba realmente saindo um pouco do foco da comunicação mais tradicional. A Syracuse, como eu falei para vocês, é uma universidade muito bem conceituada em comunicação. A grad school se chama Newhouse. Quando você vai ver a acceptance rate desse departamento, é só 11%. Então, aqui, por exemplo, como eu falei para vocês que pode enganar um pouco esses números de undergrad, aqui eu tenho 44% de aceite para essa faculdade, para undergrad, mas quando você está falando para entrar dentro da escola de comunicação, é muito mais competitiva, essa taxa despenca para 11%. Então, eu coloquei ela aqui, porque apesar dela ter essa taxa bem baixa, junto com as universidades lá de cima da Dream School, ela ainda assim é uma faculdade um pouquinho menos conhecida, enfim. Mas isso também, gente, são coisas assim, que eu desenhei na minha cabeça, é a estratégia que eu usei, eu tô aqui compartilhando com vocês. Não necessariamente é verdade absoluta o que eu tô falando. Isso aqui serviu para mim, e eu tentei criar uma linha de raciocínio na minha cabeça para me ajudar, de certa forma, a ranquear e a entender mais um pouco a chance que eu tinha de entrar em cada uma dessas universidades. E aí, agora, indo para as safety schools, a gente tem a University of Oregon e a University of Maine. Nos rankings de comunicação, a Oregon está em 71, a UMaine está em 300, e no ranking de universidades gerais, a University of Oregon está em 99, a University of Maine está em 213. Elas têm a taxa de aceite, a University of Oregon, de 82% e a UMaine de 90%. Isso para undergrad studies. Aí é o que eu digo para vocês. Com certeza, para você entrar dentro de um PhD nessas universidades, é infinitamente mais competitivo do que essa taxa de 90%, 82%. Essas duas são faculdades que não colocam essa informação. Infelizmente, eu não tinha para trazer aqui, mas com certeza é muito mais competitivo, ainda mais porque você está falando em entrar com bolsa. Antes de passar para o próximo slide, algo que eu quero falar aqui com vocês é sobre não achar que a batalha está ganha ou está perdida. Não apliquem para Dream School, tendo certeza que vocês não vão passar. E não apliquem para Safety Schools ou Target Schools, tendo certeza que vocês vão passar. Como vocês vão ver daqui a pouco, eu tive alguns BOs no meu processo de aplicação. Eu vou explicar isso para vocês. Então, fica a dica, não se subestimem e nem tenham certeza de nada.
Vamos falar agora da onde eu fui aceito, da onde eu não fui. Aqui nessas 4, eu esperava não passar para nenhuma, e eu fui aceita em uma delas, que é a Northwestern, e é a universidade que eu vou. Lembra aquilo que eu falei para vocês há 10 segundos atrás? Não fiquem muito pessimistas. Claro, não tô falando para vocês irem tendo a certeza que vocês vão passar numa Dream School e vocês levarem um famoso tombo. Não é isso. Mas acreditem que vocês podem fazer aí uma aplicação bem amarradinha e conseguir entrar numa dessas universidades, quem sabe? Sempre positivos, sempre otimistas e sempre dando o melhor de vocês. Nessas Targets to Dreams, eu fui aceita em uma por enquanto, né? Não sei ainda da Florida State, então tiver um aproveitamento de 25% ou 50%. As Target Schools, eu fui rejected na UC Davis, eu fui aceita na Syracuse, eu fui aceita na South Florida, eu fui aceita na Rutgers e na UMass eu fui rejected. E aí aqui eu vou adiantar um pouquinho o assunto do próximo vídeo, que é sobre contatar professores, para você também tomar a sua decisão para onde aplicar, que é, na verdade, eu acredito que é o principal fator que você tem que levar em consideração para montar a sua college list final. Bom, a UMass é uma universidade que eu tinha contatado uma professora, eu tive troca de e-mails fabulosas com ela. A gente conversou por Zoom, Skype, sei lá, não me lembro. Ela não estava no comitê de admissão, mas ela falou de mim para o comitê de admissão, falou, olha, essa aluna, não, eu quero trabalhar com ela. E, gente, eu fui rejeitada, assim, sem mais, sem menos. Rejected. Não sei porquê, mas fui. Então, assim, não achem que porque vocês tiveram um feedback maravilhoso de um professor, vocês tiveram uma entrevista anterior com o professor, vocês são um fit cultural perfeito para a faculdade não é tão competitiva. Não achem que por isso vocês vão entrar, porque, né, vemos aí o meu exemplo com a UMass e com a Northwestern, claramente aí mostrando que a realidade é um pouquinho mais dinâmica do que a gente acha que é, né? Não é preto no branco. E das Safety Schools eu fui aceita nas duas. Então eu tive 25% nas Dream Schools, né, de aproveitamento, eu diria assim, de aceite. 25 a 50 nas Dreams to Target. Tive 60% nas Target Schools e tive 100% nas Safety Schools. Eu fui aceita em 7, né, com certeza, e foi mais ou menos ali a metade. Então, para mim, isso foi maravilhosamente bem. E eu esperava que eu não fosse ser aceita em nenhuma Dream School. Eu dei o meu melhor, mas eu não tinha certeza se eu ia ser aceita ou não. Ainda mais conforme os resultados vão saindo, você vai ficando muito ansioso, você vai tendo a certeza que você não vai ser aceito para lugar nenhum, quanto mais para a universidade dessas Dream Schools. Mostrando aqui para vocês rapidinho só como eu procuro essas escolas, né? Eu dei aqui o exemplo do site Niche, não sei como se fala, né? Se eu estiver falando errado, Releven. Eu coloquei aqui o nome do site, botei Best Communication Schools, aqui, ó, o primeiro, e aí tá aqui o ranking para mim, ó. 2022, Northwestern, South California, Pensilvânia, quarto tá Stanford, quinto tá UNC Chapel Hill, sexto University of Florida, sétimo UT Austin, e aí você vai vendo quais são as universidades que são melhores, diríamos assim, na sua área. E agora para o outro site que eu mudei, coloquei Best Universities, aí clico aqui e vai estar aqui o ranking, ó. Primeiro Princeton, segundo Columbia, segundo MIT, aí vai indo aqui. Em nona empatada a gente tem Duke, a gente tem a California Institute of Technology, John Hopkins, Northwestern, Cornell, Rice University, Notre Dame, e por aí vai. Então, gente, esses sites são ótimas ferramentas para vocês se guiarem com relação a ranking de universidade, tanto geral, né, as universidades mais bem conceituadas, quanto por área. Eu me baseei muito nesses dois, eu acho que eles são bem confiáveis, eu super indico. E aí eu vou deixar aqui o link para vocês aqui embaixo. Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu trouxe aqui pra vocês um pouquinho da estratégia que eu usei sobre as Dream Schools, as Target Schools, as Safety Schools. Trouxe também um pouquinho como que eu montei a minha estrutura, o meu planejamento dentro da pirâmide. Não levar só em conta os rankings gerais, levar em conta os rankings por área, levar em conta as taxas de aceite do undergrad, porque elas são importantes, porque mostra a popularidade das universidades também para grad school, mas entender que muitas vezes, como aconteceu com a Syracuse, por ser uma universidade muito boa na área de comunicação, essa nota de corte vai diminuir bastante, então ter cuidado também para não achar que uma faculdade vai ser fácil de entrar. Não é fácil não, porque fácil nenhuma é. E, gente, não subestimem esse processo, não subestimem nenhuma universidade, mesmo para as universidades que você acha que é safety, porque lembre-se, além de ser aceito, você precisa de bolsa 100%. E nós, sendo aqui do Brasil, nós custamos caro. O que a universidade tem que pagar para nos manter lá é caro. E se vocês passarem para qualquer universidade, se vocês tiverem uma lista com 30 universidades e passarem para uma com bolsa, vocês elevem a mão pro céu e agradece a Deus, agradece ao seu esforço, agradece a quem quer que seja, a sua família, aos seus amigos, fica muito feliz. Sinta-se a pessoa mais vitoriosa do mundo.
E é isso, eu vou deixar aqui embaixo também o link desses sites para vocês darem uma fuxicada de acordo com a área. Eu espero que esse vídeo tenha sido de grande ajuda. No próximo vídeo a gente traz mais uma sessão aí de como escolher a College List, falando de um outro assunto. Não esqueçam de curtir, de comentar, deixar sua opinião, dizer se você gostou e também de se inscrever no canal, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!